assento em nome de Jesus. Aleluia. Pastora Simone, tenha liberdade. Amém. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu vejo o cuidado do Senhor. Obrigada, minha amada. Deus te abençoe. Eu vejo o cuidado do Senhor, a bondade do Senhor, o favor do Senhor para com as nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu confesso a vocês que o versículo, o tema, mexeu muito com o meu coração. E mergulhei nesses dias no pequeno livro de Abacuque e encontrei tanta semelhança com os dias que vivemos. O temor toma conta do coração. Eu não sei vocês há quanto tempo esse é um tema ou é um assunto que vocês têm estudado, eu não sei. Está iniciando hoje. Quem de vocês já leu o livro de Abacuque? Então, para aquelas que não leu, eu vou fazer uma pequena explanação para vocês entenderem por que esse versículo tão precioso aviva no Senhor. Mas em primeiro lugar eu quero que você repita comigo. Diga assim comigo: Jesus, Tu és suficiente. Jesus, Tu és suficiente. Jesus, Tu és suficiente. Jesus, Tu és suficiente. Jesus, Tu és incomparável. Jesus, Tu és inigualável. Jesus, a Sua voz é como a voz de muitas águas. A Sua voz acalma a tempestade. Jesus, nós estamos aqui porque ouvimos o Seu convite. Nós nos alegramos em Ti. Nós nos alegramos com a Sua bondade. Nós nos constrangemos em saber que o Senhor nos escolheu. Foi ideia Sua. O Senhor nos chamou. Não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto. Nós Te adoramos nessa noite. Nós Te adoramos com canções. Nós Te adoramos, nós Te reverenciamos. Mas nós Te adoramos quando Te ouvimos. E nós queremos Te ouvir nessa noite. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Senhor, quantas e tantas vezes o Senhor diz na Sua palavra: ouve, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Ouve, ó igreja, o que o Espírito diz. Ouve, 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 o Senhor tem bradado e tem dito: ouve, ouve, ouve. Nos submetemos a Ti. Senhor, eu nada tenho para entregar às minhas irmãs. Nada do que eu falar aqui, Senhor, muda a realidade delas. Mas eu me submeto tão completamente ao Teu agir, Espírito Santo, amigo, amado, a Sua doce presença,
ao seu olhar de fogo, à sua ação de amor que constrange. Que cada uma das suas filhas sejam sacadas de dentro delas. Que essa palavra gire, Senhor, vire uma chave dentro de cada uma de nós. E que cumpra o que a sua palavra diz. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos tempos, das eras e das estações. Jesus, tu és suficiente. Jesus, tu és suficiente. O Senhor é maior do que toda tempestade, do que tudo que está à nossa volta. Queremos te ver, queremos te ouvir. Nos rendemos a ti, inteiramente a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que fala às igrejas. Mulheres de fé. Sabia que no hebraico nós não encontramos a palavra fé? Mas nós encontramos um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de confiança. E fidelidade, confiança é estabelecido a partir realmente de um relacionamento. Abacuque é um dos profetas menores. E por que um profeta menor? É porque realmente a obra que ele deixou escrita para nós era uma obra menor do que Jeremias, do que Isaías. Então nós temos essa diferença, essa maneira de dizer. Abra então comigo. Eu vou tentar fazer um resumo para que você consiga entender. O profeta Abacuque, ele começa falando para o Senhor assim, expondo uns questionamentos e uma indagação ao Senhor. Ele fala: Senhor, até quando? Até quando? Até quando eu vou clamar ao Senhor? Até quando eu vou ver tudo o que eu tenho visto? Judá estava completamente corrompida. Aquela situação, o povo escolhido de Deus tinha se afastado tanto da promessa, ele tinha se afastado tanto dos estatutos, dos juízos e das leis de Deus, que o que ele via era abominável. Então ele, como profeta, ele começa a falar com o Senhor: Senhor, tu não me escutas? Até quando eu vou gritar? Eu digo violência, Senhor. E parece que o Senhor não me escuta. E ele começa a falar das coisas, ele diz assim no capítulo 1, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, o litígio se suscita. Estou lendo o capítulo 1, tá, amadas? Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça não se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. Tem alguma coisa que você identifica nos dias de hoje? Você está vendo nos jornais alguma coisa que parece com isso aqui? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que chegamos a esse ponto? Porque todos pecaram, mortos estavam e destituídos da glória de Deus. Todos.
Então a gente olha, ele começa a falar com o Senhor, e aí o Senhor pega e fala para ele: não se preocupe, eu tenho algo para falar com você. E ele começa a discorrer, falar com o Senhor, e o Senhor fala: não. Ele vê, ele está vendo quem é que estava vindo, e ele vê toda a situação, e o Senhor fala: não, pode deixar, eu vou mandar os caldeus, os babilônios, para ir até vocês. Eu vou usar eles para liberar justiça, tratamento para com as suas vidas. Ele fala: mas Senhor, como os caldeus? Não tem ninguém pior do que eles vão falar, eles vão agir conforme os seus sentimentos, a sua maldade. O Deus dele era o número é o que eles contavam, daquilo que eles levavam, do número de escravos que eles faziam, dos reinos que eles destruíam. Então aquele povo, ele tinha como seu Deus a sua glória de conquista. Maldade pura. Tem alguma coisa? Vocês estão identificando no nosso contexto? Poder, glória de nome. Isso. E o Senhor vai falando com ele, e ele fala: Senhor, tu está vendo isso? Da sua eternidade, do alto da sua grandeza, o Senhor está vendo. E quando o Senhor fala para ele: eu vou liberar os caldeus para vir sobre você, ele fala: Senhor, teus olhos são puros. Há tanta bondade e graça no Senhor, que o Senhor não está conseguindo ver o nível de maldade desse povo. Então ele pega e fala: eu vou subir aqui na minha torre, eu vou ficar aqui nesse lugar orando, na minha torre de vigia. Eu vou ficar aqui com os meus olhos atentos, até que o Senhor me mostre, até que o Senhor traga uma resposta para mim, da minha petição. E ele se posiciona no lugar para ouvir Deus e ver o que é que o Senhor traria de revelação para ele. E aí o Senhor fala para ele: a visão que eu vou te mostrar, você escreve. E eu vou abrir um parênteses aqui. Quantos de vocês já receberam uma promessa do Senhor e não escreveu? Quantas vezes o Senhor liberou uma palavra e no calor da sua emoção, você não teve o cuidado de escrever, para ficar lembrando e trazendo à existência, aquecendo o seu coração com uma palavra, uma promessa que o Senhor liberou para você? Por que nós guardamos muito mais as ofensas, as dificuldades, as lutas que passamos, mas não guardamos nos nossos corações para trazer esperança para nós, as promessas de vida que o Senhor tem falado? Ele é um Deus imutável. E o Senhor começa a falar para eles: olha, eu vou usar os babilônios para vir sobre vocês, para mostrar a justiça, para fazer vocês se voltarem para mim, para fazer com que vocês entendam que eu sou o Deus das suas vidas. Mas não se preocupe, o que os caldeus estão fazendo, trato eu com eles. E eu quero já começar aqui a falar para você. Como também lá no Salmos, no capítulo 73, que o escritor daquele salmo, ele diz assim: Senhor, eu fiquei olhando para os que estavam à minha volta, e eu quase resbalei os meus pés. Parecia que nada acontecia com eles. Mas então, eu entrei no seu templo, e eu comecei a meditar como seria o fim deles. E eu me voltei e te pedi perdão. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos tirar os nossos olhos do que o povo está falando na CPI, do que o povo, as mentiras que estão sendo inventadas, das difamações, daquilo que é contrário à palavra. Separe a ação da pessoa,
Aquelas pessoas foram compradas com o sangue de Jesus, mas elas não entenderam quão importante é suas vidas para o Senhor, e estão seguindo seus próprios desejos, suas vontades, suas ambições, querem seus nomes célebres escritos, nem que seja por uma semana, como é que fala? Nos top 10 do Twitter, das hashtags. É tão pouco que eles querem. Mas o meu nome e o seu nome já está escrito num lugar. No livro da vida, está escrito o meu nome e o seu nome, mulher de fé. E o fato de você estar aqui nessa noite, mostra o quanto o Senhor te ama. E o quanto o Senhor quer liberar uma palavra para você. Só que quando eu me submeto a viver uma vida de fé com o Senhor, como é que a gente conquista uma vida de fé, amados? É assim, tranquilo, pastora Josi? Acordo de manhã, arrumo os meus cabelos, desfruto de um café maravilhoso, vou para minhas redes sociais ver os meus stories, os meus ângulos ficaram bonitos. Aí eu penso aquele almoço chiquérrimo que eu vou colocar. É assim? Não, né? As mulheres de fé que estão descritas aqui, aquelas mulheres que te inspiram a seguir Jesus, como que é a vida delas? É de vitória em vitória, de luta em luta, de fé em fé. Não se iluda. Não se iluda. Vai suar muito. Né, pastora Josi? É muito joelho dobrado. É se rendendo muito. Não é se remexendo muito não, é se rendendo. É morrendo para Cristo viver. Eu vou contar uma coisa para vocês. Estar aqui hoje, como a pastora Josi falou, foi uma agenda do Senhor. Vontade soberana do Senhor. E o assunto que nós vamos falar hoje, ele é muito sério. Porque quando o Senhor está falando, aviva. Vou ter que voltar para cá, né, gente? Para mim fechar, não cheguei no capítulo 3, pastora Josi. Peraí, gente. Vamos organizar por etapas. E Abacuque põe-se na sua torre de vigília e começa a esperar aquilo que o Senhor falou. E o Senhor diz para ele, a visão que eu vou te mostrar, você escreve. Porque até quem passar correndo, precisa ler e precisa gravar. Deixa eu te falar uma coisa, Abacuque. O que eu falei que eu vou fazer com essa geração, com essa nação, vai se cumprir. Mais dia, menos dia, os caldeus vão vir. E não se preocupe. Eles vão levar vocês. Mas Senhor, como pode um povo impiedoso, um povo mais injusto do que o nosso povo, vir liberar, o Senhor liberar sentença de justiça para nós, através deles? Como assim? Quantas vezes você perguntou para o Senhor, Senhor, onde que o Senhor está? No meio desse tempo que a gente está vivendo? Não tem hora que você fica assim? Deixa eu te contar uma coisa bem séria para você. Ele é Deus. Nada fugiu ao controle dele. Nada. E eu tenho uma coisa muito séria para te dizer. O Senhor não vai fazer a sua vontade. Ele vai fazer a vontade dele. Porque a dele é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E no meio da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, Ele é Pai, Ele me ensina e Ele te ensina. Como eu falei para você, não é numa vida plena que a gente vê nas mentiras contadas nas redes sociais. Não é se baseando por aquilo ali. Porque o Senhor, o Deus que aviva a obra dele no meio dos tempos, das estações e do seu povo, é um Deus que tem um compromisso de amor, uma aliança de fidelidade,
que é construída a partir de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, mulheres de fé. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe aquele evangelho que você não precisa renunciar a nada? Ele é fake. Te contaram uma mentira. Eu vou estar aqui junto com a pastora Josi para bater os pregos. Eu sempre brinco lá com as meninas do nosso ajuntamento. Crente bom é crente morto. Vocês não entenderam não, né? Ele falou, aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem seguir os meus passos. Para onde que Jesus foi? O que aconteceu com ele? Ele precisava morrer? E eu e você? Deixa eu te contar uma coisa, amada. A única coisa boa que você vê em mim é Jesus. Há uma natureza que eu luto com ela todos os dias dentro de mim. Sabe aquela pessoa que você acha que ela é o problema? Ela não é o problema. O problema é você. Jesus quer transformar você a partir daquilo que a outra pessoa está lançando sobre você. Sabe por quê? Porque quando eu tenho um grande desafio para amar alguém, eu corro para Jesus, eu me submeto ao governo do Espírito, eu vou perguntar para o Senhor, como que eu vou lidar com essa situação, Senhor? E não tem dia que você está desanimado, com aquele que você acha que é seu inimigo? Jesus vem para avivar a sua coragem de continuar. Sabe por quê? Porque quando eu morro, Cristo vive. Quando eu morro, Cristo vive. Quando eu renuncio, Cristo vive. Quando eu entendo que é eu que tenho que mudar e não o outro, eu caminho para a morte na cruz. Eu sigo a Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus não vai te livrar sempre. Sabe por quê? Porque Ele está construindo o caráter dEle em você. Ele não vai poder te livrar, porque Ele te ama. Se Ele deixar eu viver conforme os meus desejos e as minhas vontades, vai dar ruim. E porque Ele me ama, Ele recalcula a rota e me traz de volta. Ele recalcula a rota e me traz de volta. Ele recalcula a rota e me traz de volta. Quem de vocês já se pegou num lugar e disse, Senhor, eu estou aqui de novo? Só comigo, né? Acontece com vocês não, né? Jesus, eu aqui de novo. Eu fiz isso de novo. Eu não acredito que eu fiz isso de novo. Isso é amor. Porque quando Ele te traz para o mesmo lugar, Ele está falando, filha, você já viu esse filme? Se rende, se arrepende, se rende, para de lutar com a força do seu braço. E o que Abacuque está falando aqui? Ele fala, Senhor, eu estou vendo tanta injustiça, Senhor. Senhor, aqui no meio desse povo há litígio, a contenda, a coisa desnecessária. Senhor, eles esqueceram daquela palavra maravilhosa que diz, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Não é assim. Você é o seu Deus. Sabe uma das coisas mais preciosas que o papai tem escrito no meu coração nos últimos dias? É que cumprir a palavra nos nossos dias, que está lá em Romanos 8, que diz que todas, mas é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você sabe o que é amar? Amar é uma decisão. Isso a gente acaba usando dentro da nossa humanidade. Eu decido amar a pastora Josi. E eu decido caminhar com ela. Mas a pastora Josi, assim como eu, ela é limitada. Ela tem falhas. Eu tenho mais que ela. Mas eu escolho e decido amar. E agora, no meio desse amor, eu encorajo a Josi. Agora com Deus não. Eu dependo do amor dEle. Ele já me amou e Ele já me fez, me instituiu, me elegeu em todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Ele me deu Jesus.
Agora, qual que é a minha parte dentro dessa aliança? É deixar tudo. Eu amo, gente, quando eu encontro essa palavra, pastora Josi. Ele fala assim, ó: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Aqui ele não está falando tudo, né? Mas algumas versões pode ter tudo para me seguir. Mas lá em Lucas, no capítulo 14, ele fala assim, que aquele que não deixar tudo o que tem, não é digno de mim. E o que às vezes é tudo que você tem? Os seus ídolos. E quais são os seus ídolos? Pode ser o seu lindo corpo. Se você passa mais tempo pensando em como chegar a um nível de perfeição, ou igualar com tal pessoa e tal, e passa muito tempo pensando nisso, esse pode ser o seu ídolo. Se você passa mais tempo pensando nos seus filhos do que você pensa em Deus, os seus filhos já são o seu ídolo. Se você pensa mais no medo do que no Senhor, o medo é o seu ídolo. Loucura, né? Mas tudo aquilo que ocupa o seu pensamento é uma idolatria para você. A gente acha que é só imagem, né? Não. Pensa muito no seu dinheiro ou em como ganhar dinheiro. Esse pode ser o seu ídolo. Porque o Senhor falou assim, que quando Ele está em primeiro lugar, todas as coisas vão, e as bênçãos vão correr. Você vai chegar e vai, meu Deus, eu tenho que te contar uma coisa, pastora. Houve uma bênção tão gloriosa, eu não sei como. Mas quem ocupa o primeiro lugar? A sua dor, ela não pode ser um ídolo. Você já viu uma pessoa que toda vez que você chega para ela tem uma coisa ruim para te contar? Uma dor? Ah, minha filha, tu continua daquele jeito. Ah, por que aquele negócio que a minha mãe fez comigo, meu marido, meu ex, por favor, desfaça dos seus ídolos. Sabe por quê? Porque quando o Senhor vem para cumprir essa palavra aqui, o Senhor mostrou toda a injustiça de Judá para Abacuque. E Abacuque sabia que o que o Senhor teria que fazer ia ser muito dolorido e muito difícil. Mas como pai, aquela era a única forma de resgate daquela nação. Para quem viu uma observação aqui, Abacuque diz assim: sim, Senhor, não morreremos. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Se vocês acharem primeiro do que eu, me ajuda, não tem problema, eu não fico envergonhada, nem um pouquinho. Quando Abacuque, se eu não me engano, está no capítulo 2, que ele fala assim: não morreremos. Ele está falando assim: eu sei, Senhor, que Judá não vai ser exterminado, porque Tu tens o controle. Eu sei, Senhor, que haverá um remanescente. Eu confio em Ti. E aí o Senhor fala para ele, o texto que a irmã leu aqui. O Senhor fala para ele explana ao Senhor: eu sei, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Só tem um jeito de viver em fé, gente. É num relacionamento. Num relacionamento de amor. E sabe por que Abacuque conseguiu escrever isso daqui para nós? Porque ele se relacionava com Deus e se relacionava com a palavra. Quantas vezes você vê os seus líderes aqui falando? Eu até vi a Josi esses dias postando o nosso propósito de leitura da palavra anual. Todas as vezes que você está ouvindo aqui em cima falar sobre a leitura da palavra, é leitura da palavra como alimento. Não é caixinha de promessa, não. Não se iluda.
Porque a palavra tem texto e tem contexto. Senão ela vira um pretexto para mim achar a minha vontade nela. E eu começo a procurar. Não gostei daqui. Agora eu quero aqui. Não, esse texto não fala muito comigo. Esse aqui é para a vizinha. Se alimenta da palavra. Jesus fala: vós já estáis limpos pela palavra, mas para continuar sendo lavado por ela. E a gente ainda escreve, quando a gente vai ainda aconselhar as irmãs, a gente fala: escreve bem assim, isso que o Senhor falou com você, pra você não esquecer. Porque Ele me ama, e Ele te ama. E tem coisas que o Senhor fala que a gente não escreve, como o Senhor falou para Abacuque: escreve, porque vai acontecer. E Abacuque tinha uma confiança no Deus dele. Ele sabia que o Deus como Pai tinha uma forma de lidar com cada um dos seus filhos. Só que o padrão, a régua do Evangelho é o arrependimento. É uma vida de arrependimento. E não tem como a gente entrar nesse lugar aqui se a gente não entendeu isso. Pensa bem, pastora Josiane. O Senhor tem uma grande promessa para nós. Vou citar um exemplo, assim bem, a pastora Josi e a sua preciosa mãe. Essa mulher é uma mulher de sabedoria, é uma mulher amável, é uma mulher que ensina outras mulheres, que ensina casais. Tudo que o Senhor tem colocado no coração dela, ela tem semeado na vida da filha. A filha ouviu a mãe e está dando continuidade ao legado. Mas e se essa filha, mesmo tendo ouvido tudo que ouviu, não quisesse viver o que a mãe ensinou? E essa filha visse tudo à sua volta está difícil, ruim, igual às vezes as pessoas falam: ó, pastor, ora por mim, porque está muito difícil aqui. E aí, tem coisas que essa mãe não vai poder fazer pela filha, que ela já fez tudo que ela tinha que fazer. Se essa filha não reconhecer que ela precisa se arrepender, deixar tudo o que ela está fazendo contrário do que foi ensinado, ela não vai conseguir chegar nesse lugar. Por que o Senhor nos trouxe aqui? Ele tem essa promessa para nós, não só num contexto hoje que a gente está lendo do capítulo, da história do livro de Abacuque. Ele tem essa promessa para nós, que Ele está avivando esse tempo. Mas para nós chegarmos nesse lugar, tem coisas que nós temos que deixar para trás. E a régua que vai medir para mim, vai medir para você, é a mesma num quesito: arrependimento. Eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser escrever aí, você pode escrever. Tem mudado muito a minha vida. Quando algo ruim acontece comigo, eu vou... era o parênteses que eu deixei aberto. Quando algo ruim acontece comigo, eu lembro do todas. Lembra que eu comecei a falar disso, gente? Ficou aberto? Glória a Deus. Estou melhorando, eu voltei, lembrei. O Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe aquilo que você acha muito injusto? Você viu que Abacuque também achou? Vocês viram? Senhor, é muito injusto que uma pessoa tão impiedosa como os caldeus seja instrumento do Senhor de justiça em Judá. Afinal de contas, Judá é o seu povo. Os caldeus são os mais terríveis de todos os sanguinários da terra. Então, quando alguém que aos teus olhos parece sanguinário e terrível, Deus está usando de alguma forma para trazer justiça dele para você, se agarre ainda mais no Senhor.
Não difame essa pessoa. Não apresenta a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor faça justiça na vida dele. Não. Eu entendi que todas as coisas cooperam para onde o Senhor quer me levar. E eu já vivi grandes desafios de dizer assim: Senhor, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Mas aí, 3 segundos depois, eu já entrei no meu lugar, na torre de vigia. E eu falei: Senhor, é uma oportunidade para mim. É uma oportunidade para mim de exercitar a minha fé, a minha confiança no Senhor e saber que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é a minha justiça, que o Senhor é o meu castelo forte, em Ti eu posso confiar. Hoje eu não estou entendendo o que está acontecendo, assim como você, tem tantas coisas acontecendo à nossa volta que nós jamais imaginamos viver. Mas todas essas coisas estão cooperando para o bem daqueles que entenderam que o seu Deus está no controle de tudo. Muitos de vocês aqui podem estar vivendo nesse último ano uma história de luto devido a essa situação que nós estamos vivendo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa é a minha trajetória e a sua. O amado vai nos chamar. Ele vai nos chamar. Gente, por que as pessoas têm tanto medo dessa hora? As pessoas têm tanto medo de morrer que elas estão se isolando completamente de todos, principalmente daqueles que eles amam. Tanto medo de morrer. Será que você está vivo? Mesmo? Será que você está vivendo a vida abundante que Deus te deu? Será que você está confiando no Senhor ou nos seus procedimentos de segurança? Quantos de vocês aqui são empresários? Deu certo, minha filha, ficar o tempo todo guardado dentro da sua casa? Ei, a nossa confiança é num Deus que tem o dia marcado da minha e da sua chamada. Cuidado, sim, precisamos ter. Não somos débeis, mas nós temos que viver. A sua confiança está na vacina? A minha não. Eu fico muito feliz de ver a ciência avançando, do Senhor usando pessoas, porque tudo vem de Deus. A revelação, a ciência, a sabedoria está no Senhor. Tudo que você vê liberado vem do nosso Deus, o Criador. E Ele tem usado pessoas para liberar medicamentos eficazes, estudos eficazes. Mas o homem, ele não pode afirmar para você que essa vacina é a sua salvação. A sua salvação está em Jesus. A vida está em Jesus. O poder da vida e da morte, Ele dá, Ele tira quando Ele quer. E Abacuque sabia disso. Ele falou: Senhor, não morreremos. O Senhor vai deixar um remanescente, porque o Senhor tem uma história, um legado que o Senhor está escrevendo. Ei, deixa eu te falar. Mantenha-se confiado no Deus de todas as eras. No Deus que, como Abacuque fala, eu sei que o Senhor está aí do seu alto monte. Como a irmã estava falando quando estava cantando aqui, a adoração é um estilo de vida. Não é cantar aqui, é cantar em casa, é celebrar enquanto dirige, é ter o seu coração rendido, sabe? Pegar o carro e falar: Senhor, eu estou indo, vamos comigo. Senhor, eu não consigo, eu dependo de Ti. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu não estou entendendo nada, mas eu te agradeço. Sabe, eu ouvi uma coisa essa semana que marcou muito. Eu fui fazer uma visita e fui com um casal.
E a gente, um assunto muito sério, a gente estava conversando e uma moça foi contar o testemunho dela. E ela disse assim, que um dia ela estava num ambiente, num lugar, e ela reclamava muito, sabe? Sempre tinha uma coisinha que não estava bom, alguma coisa que ela achava que podia ter melhorado, ia melhorar. Aí disse que um pastor chegou para ela e ele ficou observando ela por alguns minutos e ele disse assim para ela: deixa eu te falar uma coisa, o seu deserto é do tamanho da sua língua. Aí diz ela que ela conta, ela chega a arrepia, sabe? Tem hora que a gente tem que levar uns confrontos assim, porque acaba sendo costumeiro, natural. Só que não é isso não. O Senhor falou assim que Ele nos chamou para ser boca de Deus. Ele nos chamou para liberar a palavra de vida. Como a pastora falou aqui, é viver inconformado, mas é inconformado com aquilo que você está vivendo. Inconformado com aquilo que você conquistou até aqui. Porque onde o Senhor quer te levar, precisa de você reconhecer que precisa passar por um processo, como a gente viu aqui no livro de Abacuque, para chegar nesse capítulo. Sabe, quando a gente chega no último capítulo do livro de Abacuque, ele começa a falar uma oração ao Senhor em forma de canto. E os salmos eles eram cantados. Então, enquanto eles adoravam ao Senhor, eles cantavam os salmos. E o último capítulo de Abacuque, ele é um salmo, ele é uma canção cantada ao Senhor. Aí, Abacuque chega dentro da realidade, daquilo que ele viu, da resposta do Senhor, de tudo que o Senhor tinha mostrado para ele, que ele tinha identificado, que a nação de Judá precisava fazer. E aí ele começa a fazer uma oração ao Senhor, reconhecendo quem era esse Deus. E aí eu vou gastar uns segundinhos aqui lendo para você essa oração, que é uma das mais lindas que eu já vi na minha vida. Se você não quiser acompanhar com leitura, eu quero que você feche os seus olhos. E eu vou ler. E você fica imaginando essa oração. Porque quando você fecha os teus olhos e você começa a ouvir, eu pelo menos tenho uma mente muito fértil, eu entro naquela história. E eu quero te dar esse conselho. Fecha os teus olhos e ouça isso. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus, vem de Temã, e do monte Parã, vem o seu santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os alteiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras o descoberto teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e te contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação
marchas pela terra. Na tua ira calça os pés às nações. Tu saias para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros, dos inimigos com as suas próprias lanças, com os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão aos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alternadamente. Mulher de fé, esse é o seu Deus. É o seu Deus que mostra toda a injustiça que está à sua volta, mas que fala: você não vai mudar essa situação. É o seu Deus que mostra que o medo tem assolado o vizinho da frente e do lado, mas você tem um relacionamento de fé. Esse é o Deus que não perdeu o controle. Esse é o Deus que continua no mais altos céus, e que tudo se submete, tudo está sobre o seu governo absoluto. Mas para que isso aconteça, como eu usei a analogia da pastora e sua mãe, há necessidade de um arrependimento daquilo que impede você de viver uma vida de fé em fé. Olha, eu vou te contar uma coisa. O dia que nós tomamos essa consciência de que o nosso Deus, o soberano que cavalga sobre a eternidade em cavalos de fogo, é o meu Pai, o que temer? O que temer? Nem a morte. Nem a morte. Porque se tem algo que vai me levar para perto dele mais rápido, é a morte. Ô morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu agrilhão? O meu rei te venceu, morte. Ei, não temas. O que nos espera é muito maior do que jamais imaginamos ou pensamos. E o Senhor fala para você hoje: eu quero avivar a minha obra na sua vida. Eu quero fazer com que você se renove. Que você chegou até aqui nesse ano, mas você tem muitos dias. Esse ciclo continua. E eu quero ser o Deus da sua vida, o Deus do seu amanhecer, o Deus do anoitecer, o Deus que não perdeu tempo, que não vai chegar atrasado, um Deus que cumpre o propósito dele mesmo quando eu não entendo. Ele não precisa me dar explicações, ele é Deus. Abacuque queria que explicações, e o Senhor falou para ele: ei, deixa eu te falar uma coisa. O que eu tenho para fazer com essa nação você não vai entender, mas como você é meu amigo, você medita na minha palavra, você lê ela, você gravou ela no coração, eu vou te contar. Eu vou te mostrar na visão. Eu vou fazer você entender o que está por vir, mas você escreve que talvez você não vai ver isso acontecer, mas eu vou cumprir. Há coisas que você não vai ver, mas o seu legado vai ver. Há desejos do seu coração que o Senhor vai cumprir para você, mas é nos seus filhos. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E o Senhor é suficiente, o Senhor é suficiente. E o Senhor mostra para aquela nação que foi necessário uma grande e terrível disciplina
para que eles se achegassem mais ao Senhor. Talvez tudo que nós estamos vendo à nossa volta seja uma forma do Senhor conduzir-nos para um lugar de maior intimidade. Eu lembro que há uns anos atrás, eu ouvi o Senhor liberando uma palavra através da pastora Camila Barros, e ela falava assim: vai chegar um tempo, e é muito breve, que aquele que não orava vai orar. E eles orarão nas praças, eles se ajoelharão no meio das ruas, eles não vão se importar de onde estiverem e vão se render ao Senhor. Quantos disso você tem visto nesses dias? Vai chegar um tempo que quem não orava vai orar, e quem não orava vai orar. E aí, pastor? Quantos grupos de oração o povo tem te convidado para entrar? Olha, eu quero que você ore comigo. O meu irmão não está bem, a minha tia não está bem. A gente montou um grupo de oração, tem relógio de oração. No nosso grupo mesmo, tem chove de pessoas falando: entra nesse grupo, vamos orar, vamos entrar nesse grupo, vamos orar. Mas são poucos grupos que estão orando pelo arrependimento. São poucos grupos que estão orando para que a obra do Senhor seja avivada. Mas a maioria do Senhor quer que o Senhor mude a sentença, achando que permanecer aqui é um estágio de glória, achando que vai muito falar, vai mudar. Mas não, o Senhor quer trazer para você uma vida de verdade, de fé em fé, de esperança no Deus que continua no controle de todas as coisas, num Deus que está levando eu e você a um nível de relacionamento, de amor com o Senhor, que não está por aquilo que Ele vai dar, mas por aquilo que Ele é. E Ele é o Deus que aviva a sua obra no meio do seu povo. Mas eu e você só vamos ver essa obra ser avivada, só vamos desfrutar desse avivamento e dessa transformação se nós ouvirmos a Deus e não a nossa alma, e não a nossa vontade. O Senhor falou para Abacuque o que ele queria ouvir? Não, jamais. Ele queria ouvir que os caldeus seriam instrumento de justiça. Mas o Senhor quer falar para mim e para você aquilo que vai nos tirar desse lugar e nos levar a tiros de distância para o avivamento. O Senhor quer vivificar na minha vida e na sua vida um lugar de total transformação, que independe de como nós estamos, pastora Josiane. Quem desfruta de uma caminhada de fé em fé e que encontra-se nesse lugar de avivamento, ele vai orar tendo ou não tendo, conseguindo ou não conseguindo, vendo ou não vendo a salvação chegar na sua casa, porque está entesourando aos pés daquele que pode fazer o seu clamor e a sua oração. Talvez a gente não vai ver conforme a nossa vontade e o nosso desejo, mas o Senhor vai cumprir o que apraz o seu coração, porque a vontade dEle é que é boa, é perfeita e agradável, não é a minha, não é a sua. E sabe o que agrada o coração do Senhor? É um coração quebrantado, um coração que o ouve e um coração rendido. E sabe qual é o significado desse coração? É um coração grato. Porque se eu me submeto, se eu me rendo, se eu me humilho, eu tenho um coração ensinável, é porque o meu coração transborda de gratidão. É difícil a gente falar que é grato ao Senhor quando a gente está vivendo uma luta. E eu quero fechar isso agora. Eu quero fechar esse tempo para a gente estar orando, contando a história. A gente recebeu um pastor na nossa casa, agora no final da tarde. E ele começou a contar um pedacinho da vida dele para nós. E ele estava falando que o Senhor liberou uma palavra para ele, para a família dele. A esposa dele estava doente. E o Senhor falou para ela assim, que não passaria de 6 anos. O filho dela tinha 2 anos e 6 meses nessa época. E ele disse assim que a luta foi muito grande, ela teve câncer. E essa mulher era uma mulher muito preciosa. Eles estavam há 23 anos naquela congregação. Essa mulher era muito preciosa. Há 23 anos que eles moravam naquele lugar.
E ele falou que ela fez cirurgia do rim, dos rins, do útero. Ele foi fazendo muito, mais outra etapa, uma etapa de tratamento, outra etapa. E diz ele que teve um dia que ele estava levando ela para o hospital, ela teve 3 paradas cardíacas na frente dos filhos. Então assim, ele já não tinha mais força. Mas o Senhor era o Deus da vida dele. E diz ele que enquanto tinha vida, ele clamava: eu quero ela curada, Senhor, eu quero ela curada. Senhor, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara. Eu quero. E ele clamava ao Senhor com todo o seu coração. Só que chegou um dia que o Senhor cumpriu o propósito dele na vida dela, como vai cumprir na minha e na sua. Ele vai cumprir. Vai chegar o dia que ele vai nos chamar. Glória a Deus por isso. Assim estaremos junto dele. Glória a Deus por isso. É loucura, mas ele venceu a morte, amadas. Se alegre. Ele venceu. Nós não estamos preparados para esse momento, mas ele é que é a nossa força. Ele que nos sustenta. E aí ele disse que quando o Senhor a levou, pastora Jússia, ele falou: Senhor, e agora quem vai fazer o culto fúnebre? E o Senhor falou: vai ser o pastor fulano de tal? Ele disse: não, vai ser não. Aí um dia ele disse que orando, conversando com o Senhor, ele falou assim: Senhor, ainda, aí no meio da oração, ele disse: Senhor, eu te louvarei em qualquer circunstância, eu te louvarei e celebrarei a grandeza do Senhor. Chegou o dia, o Senhor levou ela, ele estava muito cansado. Senhor, que vai fazer o culto fúnebre é o pastor fulano de tal? O Senhor falou: não. Ah, então vai ser o outro que vai chegar? Ele falou: não. Eu disse: mas quem, Senhor? Ele falou: é você. Eu disse: mas como? Você não disse que me alegraria? Que me adoraria? Que ia me adorar e festejar os meus feitos? Ela é minha. Eu a trouxe para mim. Está tendo festa aqui comigo. Você não vai celebrar uma festa aí? Senhor, o povo vai me chamar de doido. Tá, Senhor, mas eu falei. E ele fez uma festa no culto de despedida da sua amada esposa. Será que isso é fé? Será que isso é fé, amados? Você viveu tantos anos felizes com alguém, apesar de nos últimos ter visto essa pessoa sofrer muito. E agora no momento da sua separação você faz uma festa para o Senhor? Porque o Deus da minha salvação é maior do que a minha dor. É maior do que o amor que eu tenho para o Senhor, é maior do que o amor que eu tenho pelo meu marido. O Senhor precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, mulheres de fé. Não há dor que Ele não venha curar. Não há sentença que Ele não mude. Não há circunstância que Ele não transforme. Você está disposta a viver esse relacionamento? O Senhor quer vivificar isso na sua vida, avivar a boa obra na sua vida, avivar o seu coração, te encher de esperança, te encher de motivos para continuar glorificando e exaltando o nome dEle. Aviva a tua obra no meio do seu povo, Senhor. É transbordar os nossos corações de alegria, Josi, de esperança, de vida. Eu quero que você fique de pé. E eu quero orar com você. Mas eu quero fazer-te uma pergunta. Tem algum ídolo na sua vida que você precisa desfazer, soltar hoje? Há alguma coisa na sua vida que você precisa se arrepender? Na analogia que eu usei, uma mãe libera bênçãos para sua filha. Mas por algum motivo a sua filha decide seguir as suas próprias vontades e desejos. Mas aí um dia ela reconhece que para ela viver algo novo e desfrutar da vida abundante do Senhor, ela precisa reconhecer que mudou a trajetória. Ela tem que se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. E eu tenho uma coisa para te falar. Todo dia é dia de arrependimento. Não se iluda. Todo dia. Todo dia. Só que tem coisas que às vezes passam imperceptível para nós.
Já viu assim que um dia você tropeça num negócio que cresceu, um mato que cresceu lá na sua casa, virou uma toceira, você fala, puxa, eu nem vi. Às vezes o pecado acaba assim na nossa vida. Você nem percebeu e ele tomou forma. E ele te impede de viver. Você já chegou num ajuntamento em que você vê pessoas queimando de amor por Jesus, vivendo experiências gloriosas, você fala assim, mas por que eu não vivo isso? Vocês já se perguntaram? Que às vezes isso acontece conosco? Aí, existe uma oração que eu quero fazer com você agora. Se você quiser fazer parte desse grande último avivamento da terra, se você quiser ver cumprir na sua vida, tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Tudo à minha volta tem me deixado alarmada, Senhor. Eu preciso que o Senhor avive a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos meus dias, no decorrer desses anos, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. Senhor, eu preciso que o Senhor venha avivar em mim o desejo de te buscar mais, o desejo de estar somando com a sua casa, o desejo de viver em novidade de vida, um desejo de ler mais a sua palavra, de orar mais. Eu preciso, Senhor. Eu não consigo por mim mesma, eu bem que gostaria, mas quando eu vejo, eu já me perdi dentro da rotina que eu desejei criar. Eu quero viver, eu quero fazer parte do grande e último avivamento da terra, Senhor. Eu quero ver a minha igreja, Senhor, cheia de pessoas que chegaram a Ti através de testemunhos contados da minha história, da minha família. Oh, se você tem esse desejo, se seu coração arde por isso, eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Diga assim comigo: Senhor, sonda o meu coração, mostra-me os meus caminhos maus, abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as minhas debilidades, tudo aquilo, Senhor, que tem me impedido de corresponder à sua bondade. Livra-me, Senhor, de mim mesma. Eu me submeto nessa noite ao governo do Teu Espírito, pois só o Teu Espírito convence-me do meu pecado, da minha injustiça, das minhas debilidades e das minhas fraquezas. Vem, Senhor, sobre a terra boa do meu coração. Eu quero queimar. Eu sou o sacrifício. Eu me apresento diante do Senhor nessa noite. Eu quero queimar, eu quero queimar.